Deus, estou sufocando. Deus, não estou aguentando mais. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Vou deixar o celular ali, tá bom? Pra não ficar tremendo muito. Pra não ficar tremendo muito a tela. Porque por enquanto eu ainda estou sem tripé, gente. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Por que que eu tô querendo trazer esse tema? Porque ultimamente eu tenho andado muito ansiosa, gente. Muito, muito mesmo. Vocês sabem que eu passei pela cirurgia e tá sendo um tempo muito difícil pra mim. Porque apesar de estar sendo poucos dias, ainda faz muito poucos dias que eu passei pela cirurgia, mas eu tenho uma ansiedade muito aflorada e está sendo muito difícil para mim controlar ela. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas, nós mesmos, as circunstâncias cobram muito da gente. A gente quer estar sempre alcançando alguma coisa, a gente quer estar sempre fazendo alguma coisa. E quando a gente é forçado a parar, e na minha situação eu fui forçada a parar, não é que eu quero estar parada, mas uma força maior me fez parar. Isso paralisa a gente. A gente começa a ter pensamentos ruins, a ter sentimentos ruins, e mesmo involuntariamente, porque, no meu caso, eu sou cristã, eu creio que tudo tem um propósito, que por trás de tudo que a gente está passando tem um porquê. Só que muitas vezes é difícil entender. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação e é difícil compreender o que a gente está passando. E muitas vezes a gente começa a se cobrar mais ainda, porque a gente fica, mas por quê? Por que que isso está acontecendo? Qual que é o propósito disso? O que que eu fiz para estar passando por isso? E muitas vezes a gente até começa a se culpar, achando que isso é castigo da parte de Deus, que a gente fez alguma coisa de errado. E não é assim as coisas. Se a gente for parar para ver, olhar a história de Jó, por exemplo, a gente tem uma história clássica como exemplo, a história de Jó, que a gente sabe que Jó era um homem justo, fiel e temente a Deus. Ele não devia nada, mas mesmo assim ele teve que passar por uma prova, ele teve que passar por tudo que passou para ser aprovado por Deus. Não que Deus não soubesse da capacidade de Jó, mas muitas vezes nós mesmos não conhecemos a nossa força. E através da prova, através da aprovação, Deus vai nos mostrar que a gente é forte, sim. E vai mostrar para o nosso inimigo que muitas vezes vem, fica soprando as coisas na nossa mente, falando que não somos capazes, que nós não somos nada, que Deus não nos ama. E quando a prova acaba, a gente olha para tudo que a gente passou e a gente vê que era tudo mentira do inimigo. Mas é muito difícil, no momento da prova, conseguir calar as vozes que estão ao nosso redor falando, nos criticando. E é nesse momento que precisamos nos agarrar mais ainda a Deus, prostrar mesmo os nossos joelhos diante de Deus, para que a gente não venha sucumbir, porque quem sofre de ansiedade sabe como é. O meu ponto de equilíbrio para me controlar minha ansiedade é exercício físico. Mas como que eu vou fazer exercício físico após uma cirurgia? Não tem como, gente. Então a minha única esperança é continuar orando, esperando em Deus e buscando na palavra força para continuar, porque o mundo, de todas as formas, os nossos pensamentos, o inimigo, jogando dardos inflamados no nosso pensamento, de todas as formas vai tentar nos derrubar, vai tentar nos colocar para baixo. Mas temos que ter fé, confiar em Deus, que Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo. Por mais que às vezes, na nossa prova, Deus possa estar em silêncio, como foi com Jesus. E Jesus orou para Deus afastar o cálice dele, se fosse possível que afastasse o cálice. Mas Jesus tinha que passar por aquela situação. E muitas vezes é assim conosco também. A gente não sabe por que a prova, a gente não entende o porquê a gente tem que passar. Mas a gente tem que crer em Deus, que tem um propósito, que Deus sabe por que temos que passar por isso. Hoje eu estava conversando com a minha avó e a gente estava falando que muitas vezes a gente fica com perguntas na cabeça, fica tentando entender as coisas, mas tem coisas que não adianta a gente ficar pensando, não adianta a gente ficar perguntando por quê. Mas tem coisas que, em vez da gente ficar matutando na cabeça, é melhor a gente deixar pra lá, deixar de lado, porque tem coisas que a gente não vai ter respostas. Tem coisa que simplesmente a gente vai ter que passar e só. Tem coisas que só quando Jesus voltar, quando estivermos perante Deus, vamos descobrir. Porque a palavra de Deus mesmo diz que enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos nesta carne, só sabemos as coisas parcialmente. Então, pra gente evitar sofrimento, evitar ansiedade, evitar estresse muitas vezes, porque muitas vezes a ansiedade causa estresse, é melhor a gente silenciar a mente e pensamentos que vai nos fazer mal, em vez de a gente ficar ali pensando, remoendo, querendo entender, tentando entender, é mais fácil a gente pegar um apagadorzinho, sabe, uma borrachinha
e tirar da nossa mente. Colocar dentro de nós isso não tá me fazendo bem. Eu não vou conseguir compreender isso, porque isso não cabe a mim entender. Não enquanto ainda estiver nesse mundo, eu não vou poder entender isso. Então eu entrego isso na mão de Deus. E se Deus quiser me fazer entender, Ele me fará entender. Mas se eu não puder entender nesse mundo, basta eu ter paciência e esperar. E entregar na mão de Deus isso e me libertar desse sofrimento. E assim a nossa vida vai ser muito mais leve. Porque nem tudo a gente vai entender mesmo, gente. Nem tudo a gente vai compreender. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque quem comanda a nossa vida é Deus. Ele sabe o que é melhor pra nós. E mesmo que a gente quisesse controlar nós mesmos, ditar tudo na nossa vida, não seria tão perfeito quanto Deus tomando conta de nós. Nós somos falhos, somos barro. E por mais que a gente quisesse, nós não temos a capacidade de cuidar plenamente de nós mesmos. Então é suficiente a gente saber que tem um Deus. É suficiente a gente saber que tem um Deus que sabe de todas as coisas. Que independente se na adversidade ou no tempo bom, independente do momento que estamos passando, o final com Deus sempre vai ser bom. Porque a palavra de Deus diz que até mesmo o mal Deus transforma em bem. Então, essa reflexão de hoje, não só pra vocês, mas pra mim também. Porque essas reflexões ajudam até eu mesma. Nem hoje eu estava muito ansiosa, mas parar e refletir e prestar atenção em cada palavra, sabe? Que o Espírito Santo me ministrando ao meu coração já traz uma paz. A cada dia que tem passado, eu tenho tentado fazer isso. Controlar aquilo que eu posso controlar, aquilo que tá na minha mão. Mas aquilo que eu não consigo, entregar na mão de Deus. E como eu já disse, tem certos pensamentos que por mais que a gente fique remoendo, não tem como a gente solucionar. Então é mais fácil a gente abrir mão desses pensamentos, entregar na mão de Deus, tirar esses pensamentos da nossa mente para evitar sofrimento. E essa é a reflexão de hoje, gente. Deixem tudo na mão de Deus, entreguem tudo na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Por mais que agora pareça que a gente tá num momento estagnado, parece que a gente não tá evoluindo, parece que a gente parou no meio do caminho, a gente não tá parado. A gente não tá parado. A gente tá evoluindo, sim. Seja de uma forma diferente das outras pessoas, porque muitas vezes a gente quer estar estudando, quer estar trabalhando, quer estar evoluindo dessa forma, mas enquanto as pessoas estão continuando evoluindo dessa forma, nós também estamos evoluindo, crescendo em outras partes que esse momento está nos proporcionando, principalmente na área espiritual e no relacionamento com Deus. Então é esse o vídeo de hoje. Espero que tenha edificado sua vida, que tenha trazido um conforto para sua alma e tenha sido um alívio na sua alma no momento que você está passando, e que tenha sido um bálsamo para ti. E entenda que muitas vezes nós pensamos que só nós estamos passando por provações e por sofrimento. Muitas vezes nós ficamos pensando por que isso está acontecendo só comigo. Mas entenda, não é só você que está passando por uma situação difícil. Se formos parar para olhar para cada pessoa que está à nossa volta, perguntar para cada um o que cada um está passando, cada um vai nos contar também uma pequena prova, uma pequena situação, por mais que seja diferente do que estamos passando. Às vezes um vai estar passando uma dificuldade maior, o outro vai estar passando uma dificuldade menor, mas em todo mundo, cada pessoa está passando sua prova, sua luta, sua dificuldade. Então não deixe o inimigo colocar na sua mente que você é diferente, que você é um perdedor, que você está sofrendo porque você é um derrotado. Não, você não está sofrendo porque você é um derrotado, mas você tá sofrendo, você está passando pelo que você está passando, porque cada pessoa tem sua porção. Cada pessoa nesse mundo tem a sua prova para passar. Uns mais, uns menos, mas cada um está passando algo. Então não deixe a ansiedade te dominar, não deixe ela te frustrar. Porque ela pode até dizer pra você que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Mas se Deus determinou na sua vida que você vai alcançar, você vai alcançar. Você é capaz, sim. É apenas um momento, é apenas um processo. No tempo certo as coisas vão se encaixar. Só não desista. Você só não pode desistir. Continua lutando, crendo em Deus. Porque com Deus somos mais que vencedores. Essa foi a reflexão de hoje e até o próximo vídeo.